Eu sou a Lu e hoje nós vamos concluir a menina morena com vestidinho de crochê. Aqui nós temos como vai ficar a menina e eu vou colocar agora a tinta aqui nas perninhas. Como ela é morena, nós vamos usar essas cores. O salmão bebê, que eu vou colocar aqui, olha, nessa área que é uma área de luz, mas eu não vou preencher inteiro. Você viu que eu coloquei aqui, ó, preenchido, e daí fui sumindo. Eu vou terminar de preencher com o jatobá. Vou dar uma misturadinha. Não vou colocar aqui desse lado, porque aqui é área de luz. E agora eu vou pegar um pouquinho do sépia, bem pouquinho, e vou fazer uma sombra em cima do jatobá. Essa sombra, ela vem sumindo. Olha, a gente não pode ver onde uma cor terminou e começou a outra. Vou acrescentar um pouquinho mais de jatobá. Olha, vai ficar assim bem escurinha. Aqui eu vou colocar um pouquinho de luz nessa área maior aqui da perninha. Eu vou preencher o resto com jatobá. E dou uma misturadinha de leve, olha, só vai ter um pedacinho de área de luz aqui. E já com uma pontinha de sépia, todos os cantinhos, vou deixar bem escurinho. Aqui em cima, embaixo do vestido. Olha, só vai ficar um pontinho de luz. E esse daqui acho que eu vou escurecer ainda mais um pouquinho aqui. O sapatinho é marfim, esse daqui primeiro, né? Então, vamos colocar o marfim toda essa área aqui. Os sapatinhos eu estou repetindo em todos os vestidinhos, todas as menininhas, o mesmo sapatinho. Na verdade, a mesma perninha aqui. Agora, eu contorno aqui, olha, com sépia. Tô usando o pincel número 2, tá? Olha, a gente vem sumindo. Aqui em cima, há de ficar bem clarinho. Esse outro, a gente coloca o marfim aqui na ponta e aqui do lado um pouquinho, do lado de cá um pouquinho também. E o sépia também na volta. Aqui vai ficar mais clarinho. Olha, esse sapatinho tá por cima desse, então ele tem que ficar clarinho ali. Lavo o pincel, porque o espaço é muito pequeno, só pra dar uma misturadinha. Olha, com o pincel limpo dá pra passar por cima de tudo. Já vou colocar o azul celeste no lacinho. Você viu que esse aqui, ele só tem... Aqui, ó, a metade do laço tá atrás do sapato. Então, não faça redondo aqui. Só vai aparecer uma metade. Agora, eu peguei o pincelzinho número 0 e o branco, que nós vamos fazer um pouquinho de luz, assim. Aqui, no meio, tem uma pinceladinha assim, só para separar
as duas partes. Aqui também, olha, o nozinho. Depois, nessa área, você faz assim, olha, uma porção de pinceladinhas, só para dar uma clareada aqui no meio. Aqui também. Aqui. E aqui. Vou dar uma contornadinha. Aqui, puxo 2 risquinhos. Do lado de cá, puxo 2 risquinhos. Aqui também. Aqui também. Pro lado de fora, a gente pode até fazer isso aqui, ó. Dar um acabamento. Não uma coisa redonda, tá? Você precisa fazer assim com o pincel, deixar crespinho. Agora nós vamos para os bracinhos. Vamos continuar com as mesmas cores para os braços. Esse bracinho aqui, olha, eu vou colocar bem no centro, esfumaçando assim um pouquinho para fora, um pouquinho do salmão bebê. Em seguida, eu vou contornar com o jatobá. Olha, toda a área do contorno. Agora, eu vou bem de leve, puxando o jatobá para cima do salmão bebê. Olha, vai ficar uma pequena claridade no centro e a volta toda escurinha. E o detalhe, o sépia entra agora, só um pouquinho, sem cobrir todo o jatobá. Ele vai ficar assim, olha, nas áreas de sombra, nos lugares mais escuros. Agora eu vou lavar o pincel, preciso dele sem tinta, para poder dar uma espalhadinha. Isso, tá bem moreninho. O bracinho de cá, a mesma coisa. Pincelada de salmão bebê. Você pode usar o amarelo pele também, que vai dar um resultado bem legal. Termino de preencher com jatobá. Posso fazer o contorno todo. Sempre lave o pincel nesse momento, para ficar sem tinta e você conseguir espalhar essa tinta sem medo. Olha, tá vendo? Olha, eu posso passar o pincel por cima. Depois um pouquinho de sépia. Sempre que você sentir que tá cobrindo muito, lave teu pincel. Aproveitando, já vou fazer aqui o pescocinho também. Um pouquinho de luz aqui no meio. Jatobá na volta toda. E o sépia nos cantinhos. Agora nós vamos fazer o rosto. Assim. Você vai pegar o salmão bebê, vai colocar toda a área, pode inclusive passar por cima da boca. Você só não vai colocar aqui nos olhos. Você vai preservar a área do olho. Então, a gente vai preencher até as orelhas. Você viu que o risco apareceu perfeitamente. Por quê? Logo que eu tirei o risco com carbono, eu peguei o lápis 6B e reforcei todo o lugar onde eu ia passar a tinta por cima. Aí, na hora de passar a tinta, tem que fazer assim, bem de leve. Não pode esfregar, porque senão o grafite vai sair, vai manchar. Se você fizer bem de leve, não vai ter problema.
Vou pegar uma pincelada de jatobá e vou colocar aqui do ladinho. Eu vou usando aqui, eu tô usando um pincel número 2, tá? Primeiro, aqui, ó, entre os cachinhos aqui do cabelo, eu vou deixar já mais escurinho com o jatobá. E vou limpar, tá vendo? Olha, eu venho limpando o pincel pra baixo. Ó, toda a área dos cachinhos aqui, mais escurinho. E venho limpando, limpando esse pincel. Um pouquinho mais. Agora, eu vou colocar aqui do ladinho do olho. Vou puxar pra cá, vou fazer assim, olha, um V. Aqui eu quero que fique mais clarinho. Olha. Por isso que ela tá de máscara, né? Já fechei aqui, ó, em cima do nariz. Vou contornando o narizinho. Inclusive aqui embaixo, em cima da boca. Aqui a gente vai fazer assim, pra cá, pra cá. Aqui vai ficar escurinho. Na verdade, o queixinho vai ficar mais claro e aqui essa área da bochecha vai ficar mais clara. Aqui bem na linha do contorno, já vou passar um pouquinho do jatobá também. Percebe que aqui ficou uma área um pouquinho mais clara? Eu poderia preencher com o jatobá, só que é mais fácil, eu acho que é mais fácil ir escurecendo de pouquinho do que clarear. Nem sempre a gente consegue. Olha aqui, ó, em cima nessa parte da orelha aqui que tem o salmão bebê, passei um pouquinho do jatobá também. Agora eu vou pegar o sépia, bem pouquinho, com um pouquinho de jatobá aqui, ó, misturado nesse sépia. Eu vou fazer uma segunda sombra, eu vou colocar aqui no cantinho dos olhos. E aqui no cantinho da boca. Aqui dentro da orelha, eu já vou colocar um pouquinho do sépia puro. Do lado de cá também. Rapidinho, a gente tem que dar uma misturadinha. Um pouquinho do vermelho, assim, ó, tira bem o excesso, bem o excesso. Coloque aqui na bochechinha, lava o pincel e faz ficar um blush só ali na área da bochecha. Essa área do nariz não pode ficar tão clara. Então, eu vou sujar com um pouquinho do jatobá. Vou pegar o pincel 0, sépia mais jatobá. E vou fazer aqui, ó, o pontinho. Essa curvinha embaixo e o contorno. Ó, já ficou marcadinho aqui o nariz. Eu gosto de sempre dar uma esfumaçadinha assim, ó, com a sombra pra fora.
e depois uma clareadinha aqui por dentro. Agora sim, a pontinha do nariz pode ficar um pouquinho mais clarinha. Bem aqui, ó, no meio do nariz, em cima do lábio, vou dar uma clareadinha também. Com o pincel zero ainda e o sépia, eu vou fazer aqui, ó, a linha que divide o rosto da orelha. Aqui o sépia tá muito escuro, então eu vou pôr um pouquinho do jatobá para fazer o contorno da orelha. Sem lavar o pincel. Olha, eu vou pegar uma pinceladinha do salmão bebê e vou fazer aqui, ó, por dentro, não é um contorno, é por dentro uma luz. Depois aqui, ó, embaixo na orelha também um pouquinho de luz. Do lado de cá a mesma coisa, olha. Aqui um pouquinho de luz e aqui por dentro também uma linha. Eu vou acertar o queixinho dela. Um pouquinho de claridade. Aqui, olha, em cima do olho, vou deixar um pouquinho mais claro também. Na testa. Agora eu vou colocar o vermelho na boca dela. Eu vou misturar um pouquinho do vermelho, vou escurecer com o jatobá. Vai ficar um vermelho mais desbotado. Eu vou preencher a boquinha dela. Começo aqui pelo V, a parte de cima. Depois a parte de baixo. A parte de baixo é assim mais quadradinha. Uma boquinha bem rechonchuda, bem gordinha. Por ela ser negra, a boca tem que ficar um pouquinho mais gorda, um pouquinho maior. Sempre começa, essa linha do escuro começa aqui, ó, pelo centro. Puxa um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro. E sempre faça no meio, depois o movimento assim, ó, um pouquinho para cima, que fique meio curvo. Isso faz a boneca ficar alegre, ficar sorrindo. No cantinho da boca, um pontinho de escuro. Agora eu puxo até fechar ali o escurinho. Agora eu vou iluminar com o salmão bebê. Um pouquinho aqui, olha, no lábio de baixo. Pode pôr até um pouquinho na parte de cima também. Tem que ficar bem discreto, porque senão vai cobrir a cor. E agora os olhos. Vou usar o branco primeiro, para fazer os triângulos que tem aqui do lado da bolinha aqui. Dos dois lados. Essa parte, você viu que não é uma bola, ela é meio fechadinha, embaixo é reta. Olha, reto, reto. Aí, aqui pra cima é redondo. E com esse mesmo sépia, eu vou puxar aqui, ó, um pouquinho para os lados, fazendo como se fosse um contorninho nessa parte de cima do olho. Sempre saio do centro para cá e do centro para cá. Nessa hora, tenha certeza de que os dois olhos estão do mesmo tamanho. Aqui a gente já tem um contorno, né? Então eu vou fazer aqui, ó, saindo desse cantinho, eu vou fazer assim, olha, um segundo contorno, como se fosse uma pálpebra. Pro lado de cá também, saindo daqui do cantinho, aqui, ó,
ali em cima eu vou abrindo espaço. Olha, vai ficar um segundo risco. Vou fechar aqui o cantinho pra cima. A sobrancelha é só um arquinho, assim, ó, só um risquinho. Não faça aquele desenhado mais grosso aqui, mais fino ali. Não, faça só um risquinho assim. Já é suficiente. Agora, com o pincel bem de pezinho, eu vou fazer uma linha, assim, uma meia-lua aqui, ó. Em cima do sépia, mas não é um contorno. É dentro do escurinho, olha. E do lado de cá, eu ponho um pontinho de branco. Para realçar um pouquinho mais esse olho, eu vou colocar um ponto de preto também. Aqui muito. Aqui, ó, entre o branco e a pontinha, eu só vou apertar o pincel. É como se fosse a bolinha preta do meio do olho. Parece que não, mas dá diferença. Agora nós vamos preencher o cabelo. Olha que fácil. Pega um pincel número 4, pequenininho, aparadinho. Aqui, olha, toda essa área aqui é cabelo. Aqui também, aqui é fita. Então, nós vamos preencher bem certinho aqui com sépia, respeitando a linha da fita. E aqui pra baixo, onde tem esses cachinhos, você vai fazer um batidinho com o pincel. Não preencha reto, é assim, olha, um batidinho com o pincel. Ele vai ficar crespinho, como se tivesse feito um arranjo do cabelo. Ó, um penteado. Onde tem fita, você contorna. Aqui a orelha também a gente contorna. Aqui onde tem esses altos e baixos, você preenche assim com um batidinho, para ficar crespinho. Tome cuidado para preencher toda a área do tecido, tá? Mesmo com batidinho, você precisa preencher. Aqui a gente tem um pedacinho, aqui também um pedacinho. E depois a área de cima a mesma coisa, olha, eu preencho e depois a cada lugar desse daqui, olha, é um batidinho para ficar crespinho, mas preenchido. Agora, aqui nessa área do cabelo, a gente vai trabalhar um pouquinho do preto. Aqui, ó, coloca umas pinceladinhas assim, bem próxima da faixa e vai batendo em cima, fazendo uma área de sombra, sem preencher totalmente o sépia. Só umas batidinhas. Olha como dá diferença de tonalidade. Enquanto seca o cabelo pra gente fazer a fita, que vai ser bem clarinha, nós vamos fazendo o vestido. Eu vou usar azul hortênsia e vou preencher toda essa área do vestido. Pode preencher inteiro mesmo. Coloque a tinta no pratinho e coloque algumas gotas de água limpa. Deixa a tinta bem molinha para você poder preencher, que vai ficar mais fácil. Eu vou preencher o vestido inteiro. Agora eu vou pegar o azul celeste e vou passar em cima dessas listras. Você viu que eu peguei um pincel número 6. E tô fazendo assim, olha, livre, tá? Não faça muito desenhado, não. Aqui no contorno. Aqui, nessa área da cintura, a gente coloca a tinta aqui embaixo do cinto e dá uma puxada, olha, vai misturar um pouco. Mas isso é para parecer franzido. Aqui a gente tem a linha principal
E depois a gente põe umas puxadas assim. Aqui embaixo, vou fazer mais essa aqui para você ver o que nós vamos fazer. Contorno de baixo também. Vou deixar mais forte. Agora, aqui eu vou fazer um desenho assim. Olha, ali tem uma linha, 2, 3, 4. Pois aqui de novo, olha, 1, 2, 3. Aí você dá um espaço e faz aqui, ó, mais 4. Assim. Aí você vai fazer esse resto aqui seguindo esse modelo. Eu vou fazer o meu, depois eu te mostro. Aqui terminei a parte de baixo. Essa partezinha aqui, a gente vai fazer assim, ó, listrinhas. É só um pedacinho bem pequeno, então dá pra fazer bem sem ter o risco embaixo ali. Tá? Depois que você fez isso, você pode passar a linha aqui em cima do risco. Mudei de pincel, tá? Tô com o pincel número 2. Olha, bem certinho pra fazer o cinto. Essa parte aqui, nós vamos fazer assim. Primeiro, você põe uma linha no meio. Depois, essa parte aqui, você põe outra assim, bem no meio. Aqui, mesma coisa. Olha, é pra gente dividir e fazer certinho. Aí, depois, você só vai colocando nos intervalos. Olha como vai ficando. Aqui vai ficar bem fechadinho e aqui embaixo vai ficar mais aberto. E no final, você faz aqui, ó, o arremate. Com uma linha. Lembrando que ele só vem até aqui, tá? Ele não vai subir até lá em cima. E aqui também, a gente faz uma linha pra fechar aqui no pescoço. E no cinto, a gente coloca um pouquinho do branco bem no meio e vai puxando ele para os dois lados. Porque a ideia é ficar bem branquinho aqui e sumindo para os lados, não é para ficar branquinho inteiro. Essa é uma sugestão para o vestido. Você pode usar o vestidinho de crochê, que eu tenho aqui é o azul, por isso pintei com azul celeste, tá? Se você não vai fazer o vestidinho de crochê, então você pode pintar o vestido e você pode até enfeitar um pouquinho. Mas se você quiser colocar bolinha, colocar uma listra branca, colocar um pouquinho de luz. Quer ver? Olha aqui, ó, com um pincel, vou pegar um pincel maior aqui, número 10 de novo. A gente pode colocar bem no meio desses espaços aqui, um pouco de luz. Olha, eu coloquei a tinta. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. É necessário um pincel bem durinho, tá? Pra puxar assim quando já tá um pouquinho mais seco. Ó, você dá uma disfarçada. Isso faz ficar gordo. A luz sempre vai deixar mais alto, mais redondo. Você pode até puxar aqui, ó, nesses intervalos, com um pouquinho de linhas. Nunca em cima do azul, tá? Sempre pelo meio.
pegando só um pouquinho de tinta. Isso para quem não vai fazer o vestidinho de crochê. E nessa parte aqui de cima, você pode colocar o branco assim, ó. Nessa parte aqui, puxando pra lá. Olha, ele vai ficar um pouquinho mais, com mais movimento. Você viu que eu não tô chegando até o final. Tô colocando só aqui e sujando, puxando o pincel pra lá. Essa é a sugestão pro vestido. Agora nós vamos preencher toda a fita do cabelo de branco. Agora eu vou usar um pouquinho do azul Caribe e você vai fazer umas sujeirinhas em cima dessa fita, em alguns cantinhos. É para ficar multicolorido e bem clarinho. Viu como eu tô sujando assim de forma bem aleatória? Lavo o pincel e vou sujar no lugar onde tá branco, mas sem cobrir o branco inteiro, tá? Com um pouquinho do magenta. Tá, agora você vai me acompanhar. Olha, vou pegar um pouquinho do branco puro e aqui a gente tem um nozinho. Então, eu vou pôr uma pinceladinha, olha, de branco puro. Mais uma pinceladinha, eu vou sair daqui com esse branco e vou marcar o meio. Olha, quero uma pincelada de branco aqui, sem chegar no final, mas aqui tem que ficar separado. Agora eu vou mudar, vou pro pincel zero. Com o pincel zero, eu vou fazer aqui uma curva, tá? Olha, eu vou passar o branco por cima. Viu como apareceu bem? Aqui na pontinha também, olha, eu vou puxar o branco só para ficar marcado, para aparecer melhor. Esse lado da fita. Aqui a gente tem uma dobra, bem nesse pontinho aqui. E aqui as duas fitas se encontram, a gente separa. Nesse lado de cá, aqui também a gente tem uma ponta. E aqui a gente tem uma dobra. Aqui eu vou contornar, vou chegar com esse branco até embaixo aqui. Quando nós colocarmos o fundo, vai aparecer melhor. Agora, com o trabalho bem seco, eu vou borrifar um pouco de água limpa. Porque eu quero fazer um fundo bem suave. Pronto. Ó, não tem excesso de água. Só ficou úmido. Eu vou começar com o azul hortênsia. Vou pegar um pincel número 10 sem aparar. Coloco a tinta no pratinho, tiro o excesso. Eu vou crescer um pouquinho mais esse fundo aqui. Vou crescer um pouquinho mais aqui. Vou pegar agora um pouco do amarelo canário. Do mesmo jeito, coloco no pratinho, tiro o excesso. E agora eu vou colocar aqui pertinho dela. Nessa área aqui da fita. Não vou circular a cabeça. Vou terminar com essa tinta por aqui. Aí eu passo pro lado de cá. Também, não vou fazer inteiro, só aqui, olha. Pertinho do braço.
Vou limpando o pincel para fora. Não precisa deixar uma linha, tá? O pincel tá praticamente limpo, olha. Daí eu vou puxando essa tinta. A água, ela vai fazer espalhar mais um pouco e vai sumir, vai ficar bem suave. Quero colocar um pouco desse amarelo aqui embaixo também. Geralmente eu gosto de cruzar as cores. Então, se eu coloquei azul aqui, azul, amarelo, assim a gente vai alternando. E onde os dois se encontram vai ficar esverdeado. Um fundo bem delicado, fica bem clarinho. E aqui a gente ainda tem a sombra do pezinho dela, que eu deixei de fazer, mas eu vou colocar agora. Um pouquinho de sépia, bem aqui, ó. Retinho pra frente. Trabalho concluído. Espero que tenham gostado dessa moreninha. E até o próximo. Mais um trabalho concluído, espero que tenham gostado. Esse risco você encontra disponível na minha página, só na Lu Pinturas.